Há 2 anos eu comecei esse canal postando um primeiro vídeo. Nele eu estava contando um pouquinho das minhas experiências, do meu conhecimento e das histórias que eu queria compartilhar. Nesse caminho de autoconhecimento que eu já trilho há algum tempo, principalmente através do xamanismo. Há quase 11 anos eu consagro a ayahuasca, foi quando eu comecei a consagrar. E aí eu fui mergulhando no xamanismo cada vez mais. Eu considero que é uma filosofia mesmo de vida. Então, apesar de eu ter participado de muitos cursos, de vivências, de muitos ritos nesses anos todos, na verdade foi o meu caminho para dentro de mim que trouxe o que eu acho que eu tenho de melhor hoje. Só que depois desse primeiro vídeo, poucos dias depois, eu descobri que eu estava grávida. E aí minha vida mudou totalmente de lá pra cá. Eu tive uma gestação com algumas complicações. Meu filho chegou um bom tempo antes, ficou na UTI neonatal por quase 2 meses. Depois, quando ele foi para casa, veio junto com uma mudança de casa. Alguns meses depois desse período que eu achava que estava me adaptando, eu resolvi fazer uma transição de carreira. E aí eu entrei numa jornada muito mais profunda e diferente do que eu já tinha passado nesse tempo todo. Então eu resolvi voltar agora, né, depois de um ano que eu comecei essa transição de carreira e que eu mergulhei mais dentro de mim, para compartilhar, porque eu acho que agora eu sei muito melhor, né, o que eu vim fazer aqui, o que eu gostaria de compartilhar, de que forma, né, e por quê. Esse acho que é o principal que eu conquistei nesse período de um ano que eu estou nessa transição. Nessa transição eu comecei a trabalhar mais com cursos, com vivências, com mentorias nessa área de, vamos chamar de desenvolvimento pessoal, mas compartilhando muito do que eu aprendi nesse caminho, né? Ensinando outras pessoas a criarem seus próprios caminhos, a buscarem conhecimento dentro de si, se reconectar com voz interior e tudo mais. Então hoje, em vez de eu fazer um novo vídeo de apresentação, eu resolvi começar meio que de trás para frente. Eu vou falar de 2 dias atrás, do que aconteceu, de um ritual que eu participei e que foi para mim como se fosse um resumo, né, de tudo que eu tenho experienciado nesses últimos 12 meses, 13 meses que eu comecei essa transição de carreira. Nesse rito eu fui muito tranquila, eu não estava nem muito ansiosa, nem com muita expectativa. Eu fui para trabalhar porque eu voltei para casa que eu já frequentava e da qual eu já fiz parte da guarda da equipe, né? Mas como fotógrafa, que inclusive era minha profissão anterior e hoje eu faço só para algumas coisas muito específicas, pessoas muito conhecidas e próximas minhas, né? Eu deixei ela meio que em paralelo. Mas a experiência de fotografar durante o rito, tendo consagrado a ayahuasca, é muito interessante. Tem sido muito boa, muito gostosa para mim. Então eu fui muito sossegada, né? Sabia que eu ia me trabalhar e eu sabia que eu tinha alguns pontos específicos para trabalhar. Foi um rito para Iemanjá, que é a minha mãe, realmente minha mãe do coração, minha mãe de cabeça. E aí eu fui só esperando ter um colo dela. Toda vez que eu tenho um rito de Iemanjá, que geralmente tem nessa época do ano, nessa casa que eu frequento, eu vou com essa expectativa de encontrar ela e poder chorar, de verdade, né? Porque apesar de ser uma pessoa que chora, que expressa mesmo as emoções, eu sinto que ainda não consigo expressar na profundidade do que eu sinto. Então eu preciso de alguns momentos, de alguma forma diferente de conseguir colocar isso para fora. E rito de Iemanjá, para mim, não tem comparação com o que funciona. Então eu estava muito tranquila. Eu só queria ficar bem presente para poder fazer as fotos e os vídeos nos momentos que eu achasse, né, que estava legal para fazer isso. E em outros momentos poder mergulhar para dentro de mim e tentar encontrar a minha mãe. Acontece que quando a força chegou, que foi quase na metade do ritual que ela veio com mais intensidade, até então eu tava só naquela coisa, né? Sentindo o mar e tal, mas eu não tava conseguindo entrar muito fundo. E tem sido para mim assim que acontece, né? São geralmente 3 doses e na primeira dose eu sinto só aquela força se aproximando, me encorajo a aprofundar na segunda dose. E aí a força vem, geralmente ela se apresenta de uma forma gostosa, né? Que flui bastante, mas que deixa aquela vontade de ir um pouquinho além. E aí foi que me pegou.
Na terceira dose, como eu estava já numa força assim considerável e eu precisava me manter ali, né, bem consciente para fazer as fotos, eu pedi só um fiozinho, que as meninas da casa já sabem que é o que eu peço. Só que foi um fiozinho que foi embora comigo. E aí, por que eu quis contar desse rito? Eu senti mesmo que ele foi como se fosse essa revisão, né, desse ano todo que eu passei, mas ele foi costurando algumas histórias. E ele me deu uma coisa que eu precisava muito. Eu sei muito bem o que eu quero compartilhar, eu sei que eu quero contar as minhas histórias, tanto que eu passei na minha vida pessoal, mas também nesse caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro, de reconhecer minhas sombras, de reconhecer também meus pontos de luz, né, onde eu brilho, onde a minha luz se acende. Mas eu precisava de fato entender o meu porquê. O porquê eu tenho essa vontade de compartilhar. E de uma certa forma foi isso que eu consegui acessar. Quando eu cheguei até Iemanjá, quando eu senti de fato que eu estava diante dela naquela força, e eu pedi esse colo, ela me negou. Ela me disse claramente que não ia me dar colo, que não era o que eu precisava naquele dia. E eu fiquei meio atônita, tentando entender, né, o que ela queria dizer com aquilo. E ela me explicou: você já foi filha por muito tempo, agora está na hora de você ser mãe. E aí aquilo deu uma mexida comigo, né? Porque meu filho já tá com quase 1 ano e meio e eu realmente me dedico a ser mãe. Nesse período eu descobri coisas que eu não estava valorizando em mim e no meu processo de encarnar a mãe, né? De encarnar a maternidade e que eu não estava valorizando todo o cuidado, a nutrição que eu precisava dar. Eu estava muito focada no trabalho ainda e achava que o meu valor viria disso e que o que eu fazia com meu filho era por mim, por ele, era meio que minha obrigação. Mas eu não estava valorizando isso. Mas ainda assim eu me achava, né, muito dedicada como mãe. E aí ela me mostrou que eu precisava não ser apenas mãe dele, que realmente estava me dedicando, mas também ser minha própria mãe, me maternar, então dar esse colo que eu estava pedindo para ela, cuidar de mim, dar esse alento que eu costumo pedir para ela, ou para a espiritualidade de alguma forma, e também ser mãe dos meus projetos, das minhas sementes que eu tenho plantado. E aí ela me mostrou muito bem, assim, sobre essas nuances da maternidade, né, das formas como a gente pode exercer ou incorporar a maternidade. Que a gente pode ser aquela mãe rígida, a mãe chata, né, da história, ou a gente pode ser a mãe boazinha demais, né, muito leve e tal. E aí eu percebi que eu queria ser a mãe consciente, tanto do meu filho, a minha própria mãe, de me dar o colo que eu preciso, mas também de me puxar quando eu tô caindo demais, quando eu tô me perdendo nas histórias, e fazer o mesmo também com esses projetos. Porque nesses projetos, tudo envolve um resgate do feminino, um resgate buscando a essência através dos sonhos, né, que a pessoa tem, através dos talentos, dos dons, despertar mesmo essa essência. E ela tem me ensinado, a mãe, né, que dessa vez veio na forma de manjar, ela tem me ensinado da importância de eu fazer isso com essa visão, com esse olhar de mãe, né, de eu ensinar isso para as pessoas com esse olhar de mãe, que de uma certa forma é como isso tem vindo para mim. Por mais que eu tive muita peia durante esses últimos anos todos, eu sempre tive muito colo, eu sempre tive muito acolhimento da espiritualidade, né? Da força que a gente chama, né? A força da madrecita, da ayahuasca, e de todas as formas que chegaram até mim ou que eu busquei nesse caminho. E aí ela me mostrou isso, né? Como se fosse mesmo o meu porquê, né? Que casa muito com o porquê dela, né? Da mãe. E aí, nesse ponto, eu queria chamar a atenção de algo que muita gente já deve ter acessado, mas que muitos ainda não se deram conta. A gente está numa fase de transição planetária, claramente, né? Só não vê quem não quer, para a gente ser bem claro. Mas essa transição, ela envolve um aspecto muito importante, que é o retorno da mãe. É o retorno do feminino,
de uma forma verdadeira, de uma forma orgânica, mas também de uma forma muito visceral. Então vai acontecer muita coisa daqui para frente nesse sentido, coisas que vão nos incomodar para mostrar pra gente o quanto esse aspecto feminino está ferido, está maltratado, negligenciado, né? E quanto ele foi subjugado, mas também como ele tem força para voltar, para renascer. E aí, o meu porquê tem a ver com isso, né? De trazer essa força de dentro, porque é a mesma força que durante esse rito todo me motivou a me aprofundar, a me entregar, né, ao ritual, ao meu processo que eu estava passando, que é algo que a gente não consegue explicar. É quando um tambor bate forte, é quando a gente vê as pessoas dançando, é quando a gente sente aquela força da natureza e que através da ayahuasca chega de uma forma muito mais intensa, mas ao mesmo tempo eu cheguei num ponto que eu falei, é isso que eu quero, é isso que me motiva, é trazer de volta essa força. Eu estudo muita coisa, eu gosto muito de estudar sobre mentalidade e todos esses aspectos. Eu gosto de entender a mente. Mas isso para mim nunca foi suficiente. Eu gosto daquele toque, eu gosto de sentir o coração batendo, vibrando. Eu gosto da dança, eu gosto da música, de cantar, de sentir a energia do meu corpo, sabe? Então, ficou muito claro para mim que eu precisava trazer isso junto, trazer essa força. E aí ela passou por vários aspectos da minha vida, principalmente falando dessa minha busca. Porque de certa forma é uma busca por prazer, por um êxtase. É bem isso. Eu falo que eu gosto da psicodelia porque eu gosto dessa sensação de êxtase. E eu sei que eu também tenho as minhas sombras nesse sentido, né? De que às vezes eu vou longe demais que eu me perco. Mas eu consegui juntar tantos pontos, principalmente nesse rito, que ficou muito claro para mim que essa busca, né, foi o que ela mesma me disse, é uma busca de Deus, é uma busca por Deus. Essa é a minha principal busca, buscar Deus dentro de mim, sentir Ele em cada parte do meu corpo, sentir Ele na minha vida. Então ficou muito clara a mensagem do rito, que era para eu aproveitar a força enquanto ela está aqui, aproveitar a vida enquanto ela está aqui. Essa é a importância. Em vez de a gente querer ficar descobrindo muita coisa, revelando os mistérios da vida para a gente mesmo, a gente precisa passar por dentro deles, deixar que eles passem também por dentro da gente, mexam com a gente, tragam coisas à tona que a gente precisa ver, entender e compreender para fazer esse retorno, né? Retorno para casa, que é o retorno desse encontro com Deus dentro de nós. E aí, enfim, ela passou muitas questões da minha vida, né, dessa busca, como essa busca me deixou numa situação de carência, que eu projetei muito nos meus relacionamentos, e aí eu fui para cada relacionamento com uma intensidade que assustou, né, muitas vezes assustou, e que, por outro lado, me machucou também, porque eu me entregava demais. E quando a pessoa, né, com quem eu me relaciono, ela não consegue dar conta de tanta intensidade, de uma forma ou de outra, ela vai fazer algo para se defender até, né? E eu nunca tinha olhado por esse aspecto. Eu sempre me coloquei muito no lugar de vítima, né? E, lógico, de uns anos para cá eu tenho tentado sair desse lugar, mas ainda achava, poxa, eu me entrego tanto, né? Eu dou tanto de mim e a pessoa não se entrega, mas era exatamente esse o ponto. Eu dava muito de mim, exigia muito da pessoa. E nem todo mundo tem essa intensidade ou quer viver essa intensidade, né? E aí eu fui me aprofundando nessa questão da carência. É lógico que a gente traz feridas de pai e mãe, a gente já conhece isso, principalmente quem trabalha muito nessas questões de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E até que ela me mostrou que a origem, e para todo mundo é isso, é essa ilusão da nossa separação, né, do sagrado, do divino, de Deus. Essa ilusão que nos trouxe essa sensação de carência para que a gente sempre busque algo mais e justamente a gente continue essa busca pela gente mesmo, de volta, né, a essa essência, a nossa alma, né, a nossa verdadeira expressão. Principalmente que a gente volte a se amar de verdade.
Então, eu penso que eu compartilhando essas minhas experiências e tentando traduzir o que eu acessei na força ou o que eu acessei em algum momento, em alguma parte dessa minha jornada de autoconhecimento, vai ser a melhor forma de eu poder de repente inspirar que as pessoas voltem também a se escutar, voltem a olhar para dentro, tentem encontrar uma forma de conexão, de reconexão, né? Se conectar com a natureza, de ouvir, de enxergar os sinais, de conversar com ela, fazer perguntas e conseguir entender a forma como que ela responde. Os rituais, lógico, são muito intensos e são essa oportunidade que quem consagra, quem frequenta, né, sabe como é que é, né? A gente acessa uma força, acessa uma sabedoria que você não tem dúvidas, que por mais que depois de alguns dias aquilo vá se diluindo, algo fica, o que realmente importa fica. Uma coisa que eu gosto de frisar muito é que a ayahuasca não muda ninguém. O que muda é o que você faz com aquele conhecimento, com aquela cura que você diz que recebeu, né? Se você vai mudar de alguma coisa na sua vida de fato. E é isso que eu busco sempre. Eu sempre tento fazer a minha lição de casa, mesmo que seja nos meus passinhos. Para esse rito, apesar de não ser muita coisa nova que veio, foi tanto ponto que eu costurei que eu falei, eu preciso agora de um tempo para respirar e me reorganizar. Mas eu quis voltar para esse canal porque é a forma que eu gosto de me expressar, contando histórias, contando as minhas histórias, as minhas experiências, e porque hoje eu me sinto mais preparada. E é por um único ponto que ficou claro para mim, de me soltar, de não ficar esperando mais o momento ideal, de não ficar esperando ali o tempo certo para fazer determinadas coisas e seguir o tempo do meu coração. Quando o meu coração tem vontade, isso vai ficar muito latente, né? E a gente consegue perceber, no corpo inclusive. Então eu pensei, eu vou falar do jeito que sair, vou compartilhar essas histórias, eu tenho certeza que alguma coisa de importante vai ficar. E aí, né, resumindo, eu vou falar muito dessa questão, dessa carência que causa essa ferida da autoestima, né? Essa ferida de como se a gente tivesse sido expulso do jardim, né? Foi nossa opção se destacar ali do todo para viver, para incorporar essas histórias, essas experiências, para conseguir conhecer coisas que a gente não conheceria se a gente continuasse ali. E na verdade essa ilusão, né, foi criada pela mãe para que a gente pudesse continuar nessa busca, né? E que no final das contas tinha algo muito importante. E é aí que eu sinto que fecha o meu porquê. No final de tudo era para reencontrá-la. Não só reencontrar Deus dentro da gente, esse entusiasmo, né, essa força dentro da gente, mas reencontrá-la. Porque é só essa união do feminino e do masculino sagrado dentro da gente, né, daquilo que é divino dentro da gente, que se complementa, é que a gente vai conseguir expressar de uma forma criativa todos os nossos dons, o que a gente veio fazer aqui, e aí sim experienciar o que é o divino, o que é o sagrado, aqui na Terra. E aí quando eu penso nisso, quando eu sinto isso, eu tenho certeza que essa é a minha motivação. Não só para a minha vida, né, mas para compartilhar com as outras pessoas também, porque eu já tive vários vislumbres dessa força. Mas eu nunca estive no momento como eu tenho passado, que é o momento atual, experienciando isso na carne. Isso para mim chega a mexer por dentro, né? E me emociona, porque eu vejo que assim, eu brinco que a minha vida, né, que vivia muito lá dentro das histórias dos meus rituais, das minhas experiências xamânicas, ela veio para a vida real, por assim dizer, né? Porque a gente chama de vida real. E aí eu tenho percebido essa dança com a vida no meu dia a dia. Hoje, quando eu levantei, eu estava muito bem, né? Tava com uma alegria serena que eu trago desde desse domingo para cá, que ontem se intensificou. Eu fiz um trabalho na Macaia, né? Um trabalho de benzimento muito forte e foi um trabalho de encerramento fechado só para o grupo, né? De macaieiros.
E eu tive uma conexão muito forte. Teve um momento que eu estava pitando meu cachimbo, né, em uma forma que eu gosto de consagrar o tabaco. E aí eu me conectei com a mãe de novo, porque isso tem se tornado uma coisa muito frequente, muito natural. E é algo que eu vou compartilhar bastante aqui, dessa minha conexão intuitiva, mas que ao mesmo tempo traz sinais, né, no dia a dia, na vida, ao redor, porque me mostram que não é coisa da minha cabeça. Traz muito ensinamento, muito aprendizado também. Mas depois eu comecei a conversar com meus guias, sempre assim, intuitivamente. E aí eu fui chegando em pontos que me mostraram como eu realmente estou nesse ponto de virada. Como eu passei por um renascimento e agora estou sendo a nova Daniele, né? E foi uma Daniele que eu desenhei, que eu projetei, que eu desejei, que eu tenho construído, né? Então eu já estava muito alegre, muito feliz, assim, mas dessa forma, assim, ainda até contida, né? Vamos devagar, né? Não sei se o período mais turbulento passou, porque nessa transição, uma das mudanças mais fortes que veio na minha vida foi uma separação. E que ainda, né, eu estou me adaptando. Tem cerca de 4 meses e mudou mais um pouco a minha rotina, a minha vida, mas também, por outro lado, me trouxe muito mais força e autoconfiança, porque eu vi que eu sou capaz de me reerguer, né? Que eu já aprendi muito com as minhas experiências, não é a primeira separação, não é a primeira nem a segunda história que se desfaz, né? E que eu tentei me agarrar muito. Mas eu acordei com essa força, né? Com essa alegria. E aí, todo dia eu olho meu jardim. Eu tenho cuidado do meu jardim de uma forma especial, principalmente nesse período para me resgatar, né? Resgatar minha autoestima depois desse abalo que eu tive. Algumas coisas têm aparecido, né? Já tem mostrado para mim que eu estou no meu caminho, que eu estou cuidando, que eu estou fazendo um bom trabalho com o meu jardim. Então, flores que tinham se perdido, né? Tem uma flor que eu tenho uma conexão muito grande com ela. Ela é como se fosse meu elo com o meu lado bruxa, né? Com a bruxaria mesmo, com Hecate, que é a minha mãe também do coração, que me traz, que me conecta com essa força mais bruxesca. E isso já me deixou muito animada. Isso aconteceu acho que há uns 2 meses. Depois uma outra flor que também fazia muito tempo que eu tinha, mas nunca tinha florescido, né? Eu tinha lá, ela parece uma suculenta, mas é uma que eu nem sabia o nome, é flor de outubro, né? Eu achava que só tinha flor de maio. Eu vi que ela era um pouco diferente ali as folhas e ela floresceu em outubro. E aí hoje todo dia eu olho e tem uma planta ali que eu olho de uma forma especial. Eu não sei explicar por quê, porque muita coisa do meu caminho é isso. É um sentir que vem de dentro, que se você quisesse explicar muito, você se perde. E isso eu tenho aprendido, né? A sentir mais. E tentar compreender dessa forma racional um pouco menos, né? Tentar deixar as coisas fluírem. Só que eu sempre olho essa planta sabendo que quando ela florescesse, alguma coisa realmente teria virado na minha vida. Eu sempre soube disso. Eu tenho ela acho que 3, 4 anos e ela nunca floresceu. É uma flor que minha mãe gosta muito. Ela me conecta muito com a minha mãe. E eu não tinha nem ideia por que eu esperava tanto que ela florescesse, né? Minha mãe, toda vez que a dela floresce, e foi inclusive ela que me deu essa, né? É uma alegria que ela parece criança. É muito bonito de ver, né? A gente fica feliz por ela. Minha mãe tem muitas plantas, a casa dela hoje em dia está totalmente florida. Ela está passando por uma fase de florescimento muito bonito de ver. E hoje, quando eu acordei, eu vi um pequeno botão, primeiro botão, depois de tanto tempo. Justo agora que eu fui como se fosse rebatizada, né? Pela Iemanjá, pela minha mãe, como a Daniele mãe, de fato. E aí veio esse botão. E eu vou compartilhar exatamente dessa forma, com a emoção que eu tô sentindo, porque é sobre isso. Essa reconexão, que tem sido um caminho muito desafiador. Não é um caminho de poucos anos, não é um caminho
de poucos obstáculos. Eu tive que deixar muita coisa para trás, tive que desapegar muito de coisas que eu achava que faziam parte de mim, mas que na verdade só me podavam, que apagavam, né, ou bloqueavam a minha luz. E dói, sabe? Dói você ter que desapegar de coisas, porque você percebe que você precisava daquilo para se sentir querida. Você precisava daquilo para se sentir reconhecida. Dói você ver que você tem que buscar o teu próprio reconhecimento, o teu próprio valor, o teu amor próprio. Dói crescer, dói amadurecer. Então, eu valorizo hoje demais cada passo que eu dei para chegar até aqui. E para honrar isso, eu vou falar o que eu tenho para falar. Eu vou contar o que eu tenho para contar do jeito que sair. Eu tenho certeza que quem precisar ouvir isso, quem precisar sentir essa força de dentro, porque ela chama cada um de nós. Ela chama de uma forma ou de outra. Muitas vezes ela chama pelo amor, ela te faz sentir um pulsar diferente quando você vê algo que te conecta, né? Até ela ter que ir pela dor, que foi o que aconteceu comigo. Eu busquei esse autoconhecimento há 11 anos atrás, um pouco mais, né? Porque eu já tinha feito algumas outras vivências diferentes nessa questão do espiritismo, voltando para uma espiritualidade que tinha perdido, pela dor, né? Literalmente pela dor, porque eu esperei adoecer de várias formas. Durante o processo, eu ainda mergulhei mais na minha dor. Eu precisei disso para ver o que eu realmente precisava tirar da minha vida ou revelar de mim, colocar para fora, para que eu de fato pudesse encontrar a minha cura. E é isso que eu sinto hoje. Talvez eu não tenha hoje a cura que eu esperava, né? Eu tenho uma doença autoimune, a artrite, e ela ainda me limita de uma certa forma, mas não limita a minha vontade de viver, não limita a minha vontade de ser maior do que eu me vi, né? A vida toda, não limita a minha coragem, mas eu me sinto curada dentro de mim, no meu coração. Eu nunca passei um período que eu pudesse falar que mesmo com todos os desafios, como eu me sinto feliz a cada dia. Eu estava falando sobre isso ontem com a minha mãe. Eu sou muito feliz e sou muito realizada por ser mãe. Todo dia que eu olho meu filho, eu abençoo minha própria vida por isso. Mas eu não virei só mãe. Eu me transformei no ser humano que eu queria ser. Eu me resgatei. Eu me reencontrei. E para mim a cura é muito mais sobre isso. É sobre se reencontrar. Então, eu reinauguro esse espaço com leveza, comigo mesma, com flexibilidade, porque eu tenho hoje uma rotina muito diferente de 10 anos atrás, então eu não sei quanto eu vou conseguir ser frequente aqui, mas eu vou fazer sempre que meu coração pedir, sempre que eu estiver com essa vontade sincera dentro de mim. É nesse lugar que eu vou vir aqui fazer um pouquinho disso, né, dessa partilha, que acho que é o que eu tenho de melhor para fazer hoje. E espero que vocês aproveitem, que deixem seus comentários e comentem mesmo, né, o que vocês acharam do vídeo, se isso tocou vocês de alguma forma. Que vai ser bom sentir que aqui não é só um espaço para falar, mas é um espaço de conversa, de verdade. Até o próximo vídeo.